Bom, moçada. Opa. Boa tarde. Agora vamos começar. Boa tarde, Felipe, Moisés. Vamos começar. Vamos conversar um pouquinho hoje. Um pouquinho, ótimo. Um pouquinho sobre as tabelas de sistemas lá do nosso Firebird, né? Afinal de contas, a gente precisa conhecer como é que é a estrutura do catálogo nosso para a gente tirar o proveito o máximo possível. Então, a partir de agora, a gente não vai ver todas, porque aí seria uma decoreba e desnecessária. A gente vai começar vendo algumas, e toda vez que a gente for mexendo, a gente vai voltar a elas para ver. São muitas tabelas, né? E dependendo da instalação da 42, dependendo da mais um pouco, enfim. Mas a gente vai começar a se familiarizar com o que acontece nessas tabelas. Tá? Deixa eu dar uma compartilhada aqui na minha tela, antes que eu esqueça. Eu já botei para gravar. E, cadê? Então, vou compartilhar. Acho que vocês estão vendo aí, né? Bom, algumas tabelas, algumas coisas eu já até comentei, né? Vagamente assim, de vez em quando eu vou lá e volto, enfim. Uma das coisas que eu falei quando a gente começou a fazer trigger foi sobre o usuário que está logado. Quem é o usuário que está logado? Como é que eu pego ou identifico quem é o usuário que está logado? Tá? A gente tem tabelas de sistemas que boa parte dela, a maioria delas, começa com RDB, dólar alguma coisa. Então, Backup History, o char7, enfim, são vários. A gente olhou muito Relations, vimos alguma coisa do Relations Fields, vimos alguma coisa, se eu não me engano, de Triggers, como é que o armazenamento das triggers. A gente vem falando, a gente não viu nada ainda, privilégio do usuário, né? A gente vem falando de algumas tabelas dessas. Mas uma coisa que eu não falei é como é que eu pego o usuário que está logado, né? A gente tem uma tabelinha aqui, que é essa tabela de Stuntness. Vamos dar uma olhada nela aqui. Então, essa tabela tem alguns atributos, né? O DB-Key, que é o identificador da nossa base de dados, o ID, que é gerado por ele, o ID Attachment, que é gerado por eles, né? E por aí vai. O State, o Time Stamp, que é data-hora, né? A gente fala em Time Stamp, em grande parte dos bancos de dados é data-hora, Date é só data, Time é só hora, e timestamp é data-hora. Então, essa data-hora aqui, ó, é a data-hora que eu acabei de me logar. Agora está 11/4/2022, às 14h28 e 36 minutos. Se eu sair dela aqui, da minha base de dados, deixa eu só copiar aqui para não ter que digitar esse negócio de novo. Se eu sair daqui, dar um rollback, eu vou me desconectar. Vou desconectar a base, vou reconectar a minha base, reconectei, e vou novamente lá no Statements. Então, 11 horas, 14 horas, estava 26 minutos, agora já está 29 minutos, que é o horário da minha máquina, que eu acabei de 54 segundos e alguns centésimos de segundos aqui. Tá? Então, eu pego a data-hora que eu estou logado. Para que serve essa data-hora? Olha, toda movimentação que é feita num banco de dados precisa ser armazenado essa data-hora. Senão você não tem como fazer um relatório com histórico do que aconteceu. Se eu pegar a nossa base de dados aqui, vou até minimizar isso aqui e vou abrir outra
outra janela aqui, ó. Se eu pegar a nossa base de dados aqui, ó, e eu fizer assim, ó, select, aumentar, select, asterisco, from empregado. Eu não tenho aqui movimentação. Não teve nenhuma compra de produto que a gente não teve nenhum pedido, não teve nenhuma devolução, não teve nenhum pagamento, não teve nenhuma saída de dinheiro, nenhuma entrada de dinheiro. Eu não tenho aquela cronologia, mas digamos se eu precisasse armazenar ou mostrar para num relatório por ordem cronológica de cadastro como é que foi feito o lançamento dos empregados, quem foi cadastrado primeiro, quem foi cadastrado depois. Eu não tenho como pegar essa informação. Por que eu não tenho como pegar essa informação? Porque essa informação não está cadastrada aqui. Não tem. Ah, mas para cadastro não precisa, certo? Cadastro não precisa. Mas para qualquer movimentação, isso é fundamental. Vamos usar um exemplo bem clássico aí. Você está fazendo um sistema para uma loja. E a loja está vendendo, a loja também compra, a loja está vendendo, a loja também compra, e vende, às vezes compra, aí beleza. Quem foram os clientes que me compraram aqui na parte da manhã? Por ordem de venda. Eu não tenho como tirar isso. Se eu não tiver armazenado na minha base de dados a data, a hora que foi feito aquele lançamento. Então, essa data, a hora aqui, para qualquer sistema de informação, isso é fundamental. A gente ter como pegar esse cara. É fundamental. Não é importante, não. É fundamental. Você pega o extrato do seu banco. Aí você fez 3 saques e um depósito. Pô, se você fez primeiro o depósito, depois dos saques, digamos que você não tinha dinheiro, você tinha R$10 e queria sacar 300. Depois 200, depois 100. Aí você foi lá e depositou 800, mas você estava com saldo zerado. Aí de 800 você baixou para 500, de 500 você sacou 200, você baixou para 300, 300 você sacou mais 100, baixou para 200. Beleza, tá? Mas você só consegue fazer esse histórico no seu extrato, porque lá no seu extrato, em algum atributo, não aparece para a gente, tem a data, a hora que você fez o depósito, tem a data, a hora que você fez o primeiro saque, tem a data, a hora que você fez o segundo saque e tem a data, a hora que você fez o terceiro saque. Em função disso aí, você consegue pegar, tá? Ah, mas o segundo o cara pode ter feito. Mas aqui, ó, milésimo de segundo, é muito difícil, né? O cara pegar, alguém vai entrar primeiro aqui e o outro vai ficar esperando o lock terminar para concluir. Então eu posso pegar a data hora do meu sistema aqui, ó. Eu tenho 3 formas, eu até relacionei aqui, para não ficar toda hora digitando. Eu relacionei aqui dessa forma aqui. Primeiro, eu vou pegar a data hora do meu sistema, o time do meu sistema, nessa tabela RDB, aqui, ó, data hora agora. Data hora, perdão, a hora. Botei time só. 14 horas, 34 minutos, 45 segundos e 486 milésimos de segundos. Se eu quiser pegar a data, beleza, também pego, 11/4/2002. E se eu quiser pegar o time stamp, eu também pego, aí eu pego nesse formato. Isso aqui é um número inteiro, né? Isso aqui é um formato para a gente visualizar. Isso aqui é um inteiro. Internamente ele armazena isso aqui com um inteiro longo. Tá? Então tem 11/4/2022, às 14 horas e 35 minutos, 14 segundos, 627 milésimos. Esse formato aqui, né, é um formato
como eu disse, isso é um número inteiro. Então, na hora de ordenar, se eu pegar uma outra data aqui, eu vou executar de novo. Vai pegar, não a outra data, mas vai pegar uma outra hora. Né? Se eu tivesse feito essa consulta ontem, um lançamento ontem, pegaria 10/11/4/2022. Se a gente der uma olhadinha lá na nossa tabela de ordenação, né? Vamos supor isso aqui, ó. Vamos pegar uma data, colocar isso aqui em formato de data. Isso aqui não. Vou botar um monte. Tá? Isso aqui eu vou botar dia 7/4/2022. Beleza. Dia 8/4/2022. Outra data do 4 de 2022. Deixa eu aumentar um pouquinho essa conta aqui para a gente poder visualizar aí um pouco melhor para vocês, né? Não precisa tanto não. Só um pouco para cá. Só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo aqui. Vou botar centralizado, tá? Então, ó, dia 9/4/2022, dia 10/4/2022, dia 11/4/2022. Beleza. Vou dar uma misturada nisso aqui, porque eu não sei aonde que o meu banco de dados armazena os dados. Ah, mas não armazena sequencialmente, não? Não. Não armazena sequencialmente, não. Como eu defini isso aqui em formato de data, pode ser até que ele reconheça. Então, eu vou ordenar aqui, ó, de forma crescente. Dados, ordenar crescente. Tá? Por que ele faz isso aqui crescente? Se a minha data aqui, ó, os 2 primeiros dígitos, é diferente desses 2 primeiros dígitos aqui. Mas aí eu botei tudo no mesmo ano, né? Deixa eu colocar mais coisa aqui. 07/03/2022. Vou botar tudo como date. 07/05/2022. Beleza, vou ordenar de novo crescente. Tá? O que aconteceu aqui? Ó, o 07/03 veio primeiro, depois o 07/04, depois o 08/04 e o 07 aqui, ele apareceu o 05 aqui no final. Por que isso acontece? Porque na hora de ordenar, uma boa parte dos bancos de dados fazem isso. A gente pode até mudar. O nosso formato de data é dia, mês e ano. Botei um tracinho aí só para ficar diferente. Mas na hora de ordenar, ele ordena ano, mês e dia. Na hora do banco de dados ordenar a data, ele ordena internamente com esse formato aqui. Na hora que ele apresenta para a gente, ele apresenta com esse formato. Tá? Então, se eu não tiver a data-hora, né, se eu só tiver a data, eu tenho 2 lançamentos aqui, ó, no mesmo dia, dia 8. Qual lançamento foi o primeiro? Não sei. Se eu não colocar a data, a hora aqui, eu não vou saber que você primeiro fez um depósito para depois fazer um saque. Ah, mas o resultado do dia 8 vai ser igual. Sim, mas pode ter situação que você fique com saldo negativo entre o seu saque e o seu depósito, se não tiver a hora do lançamento aí. E aí o banco pode te cobrar. Aí você vai falar assim, não, mas eu fiz o depósito primeiro que o saque, mas aqui não está aparecendo. Está aparecendo o saque primeiro, o depósito segundo. Então você ficou um intervalo aí de tempo com a sua conta negativa. Então vou te cobrar juros no cheque especial, sei lá, estou dando um chute aqui.
Tá? Então, por isso que a gente precisa dessa data hora. E a data hora de quem? A data hora do sistema. A data hora do sistema. E a gente pega do timestamp. Se eu quiser pegar o usuário, quem que fez aquele lançamento? O sysdba. Aqui eu estou logado como sysdba e vocês também só estão se logando como sysdba. Tá? Por enquanto. Né? Vou pegar todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Aqui não aparece muita coisa pra gente. Ele fica embutido, mas aqui aparece, ó. Não tem coluna user, mas aqui tem, ó, o usuário que eu estou pegando. Tá? A data hora que eu estou pegando. Posso pegar outras informações. Não vou falar muito agora não. Eu posso pegar muitas outras informações. Então a gente vai começar a utilizar esses recursos para a gente pegar quem é o cara que está logado ao mesmo tempo, né? Quem que fez aquele lançamento, quem que deixou de fazer o lançamento, tá? E a gente vai brincar um pouco com isso. Outra coisa que eu fiz aqui é o seguinte, ó, dentro de Relations, que a gente já viu, eu quero listar somente as minhas tabelas. Barrei aqui. Eu quero listar as tabelas. Então, beleza. A gente vai listar todas, né? Vai listar todas. Se eu tirar... Deixa eu aumentar aqui. Se eu tirar isso aqui e colocar asterisco, ele vai aparecer todas as colunas para mim. Beleza. Então, Relation Names, né? Vai aparecer... os outros, o owner aqui, ó, o owner, que é o dono da tabela. Então, todo mundo que eu criei aqui, eu criei como sysdba, porque primeiro que eu criei a base como sysdba. E as duas tabelas que eu criei, que foram as tabelas departamento e empregado, eu também criei como sysdba. Tá? Digamos que eu tivesse criado um usuário aqui chamado Maurício, e eu vou criar duas tabelas desse usuário Maurício, com esse usuário Maurício. Beleza. Então, vou lá, crio o usuário. Então, create, aumentando, user. Vou botar aqui Maurício. Identify by, identify, não, aqui é password. Password. Vou botar aqui a XPTO. Nada demais. Então, foi, ó, azulzinho. Eu tenho um usuário Maurício agora cadastrado na minha base de dados. Se eu vier aqui, ó, no meu Relation Fields, eu tenho o Users Privilégios aqui. Quais são os meus privilégios? Né? Não sei ainda, porque eu não coloquei privilégio nenhum, só criei o usuário. Então eu vou sair dessa base, vou sair, desconectar aqui. O back tá, beleza. E eu vou me conectar. Eu não vou me conectar direto, porque se eu me conectar direto, eu vou me conectar com o sysdba. Eu vou conectar como o usuário. Eu coloquei minúsculo, salvo engano, e eu botei XPTO. O resto é tudo igual. A base eu não mudo, eu só estou conectando. O char7, o Windows 52, só estou conectando. Né? Aqui, e isso aqui que eu vou fazer agora, eu já falei com vocês algumas vezes. Né? Isso não acontece no Flame Robin, porque essa interface aqui é muito ruim. Tá? Mas eu só criei o usuário, mais nada. E eu não poderia estar visualizando tabela nenhuma. Por que eu não posso estar visualizando? Porque eu não teria que ter permissão de visualização das tabelas. Aqui ele permite. Mas olha só o que vai acontecer. Ó, select, deixa eu aumentar, select, asterisco, from,
departamento. Ó, no permission, nem para leitura e seleção eu tenho. Eu não tenho permissão. Este usuário não tem privilégio para executar esta operação sobre esse objeto. Eu não tenho. Nenhum deles. Empregado, posso fazer nada aqui. Ó. Mesma coisa. Posso fazer absolutamente nada. Tá? Se eu der um insert aqui, empregado, eu vou dar um insert departamento, que o departamento é menor, né? Insert into departamento. Vou botar direto logo. Values. Botar departamento 1, 2, 3. Nome ABC. Localização CBA. Nada de... Não vai entrar mesmo? E olha só, estou tentando inserir um registro na tabela do departamento. Mesma coisa. Não tenho permissão. Então, beleza. Então, vou criar minha tabela. Eu vou chamar de tabela 1, desculpa. Vou colocar uns 2, 3 atributos aqui, só para a gente. ID, tabela vai ser um numeric de 2, tá bom? Nome, tabela, vai ser um char de 20, tá jóia? Não precisa mais do que isso não. Aí, eu vou executar essa DDL, né? essa query. Ó. Vou lá, ó, tem 3 tabelas, vou lá na minha relations, que está... Vou deixar até aqui. Vou lá na minha relations lá. Cadê? Tá aqui. Então, estou pegando todo mundo. Então, tem o nome da relação, aquela coisa toda, o nome relation, tal. Olha aqui, ó. Todo mundo aqui, ó, até empregado ou departamento, que foi a penúltima, essas duas aqui, dali para cima é só tabela de monitoramento, então só tabela de sistemas. Essas duas aqui são tabelas criadas pelo usuário DBA. E essa tabela aqui, ó, é por mim, que eu acabei de criar. Então, se eu quiser pegar todas as tabelas que o usuário Maurício criou, beleza, é só botar um where aqui, ó. O where, isso aqui é muito útil, né? No ambiente RDB, muito útil mesmo. Owner, name, igual ao Maurício. Só vai aparecer uma, eu só, evidentemente, criei uma. Tá? Criei só uma. Certo? Se eu quiser inserir dados nessa tabela, eu estou aqui, sei lá, vou pegar um aluno aqui para Cristo aqui. Vou pegar aqui o Yasmin. O que vai acontecer? Eu quero saber todas as tabelas que Yasmin criou na minha base de dados. Select asterisco, pararará, relation, posso botar um asterisco aqui, ou a mesma coisa, uma vez que eu estou selecionando tudo. Na hora de criar minha base, eu mesmo pegando todas as colunas, eu faço isso daqui, tá? Eu não uso, eu gosto de relacionar todos os atributos. Eu não uso asterisco quase nunca. É uma questão de padrão meu. Estou dizendo que isso é mais certo, não, mas eu faço isso daí. Mas isso aqui vai dar a mesma coisa, naturalmente, né? Já que eu estou pegando todo mundo, vai pegar todas as colunas. Tá? Beleza, tá aqui. Aí tá, estou logado com o Maurício. Vamos voltar para lá. Eu vou inserir dados na tabela que eu estou logado.
Então, um rollback aqui, como Maurício. Eu estou como Maurício ainda, né? Não saí da minha conexão, não. Então, ó, insert into tabela 1 values. Eu botei dois atributos, um numérico, então vou botar 10, e botei um char, que eu vou botar AAA, sem muita criatividade. Seria comitê. Não defini nada de primary key, nada disso, mas vou colocar aqui BBB. Vou botar mais de BBB, porque para não ficar 3 só BBB, para achar que é BBB do Big Brother. Show. Executei. Tá. Dá um select. Asterisco. From. Tabela 1. Vai aparecer lá as linhas. Né? Por que apareceu 2A aqui? Eu devo ter apertado 2 vezes lá, sem querer. E eu devo ter apertado, não, eu apertei. Eu devo ter batido aqui antes de colocar o... Eu devo ter batido para cá. Então, estão 3 linhas agora, tá show. Beleza, não tem problema isso aqui não. Isso aqui é só exemplo. Vou sair daqui. Vou desconectar. E vou me reconectar como sysdba agora. Sysdba master key, o resto é igual, conectado. Estou com as 3 tabelas lá, vou lá, vou dar um select asterisco from empregado, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Select asterisco from departamento, também sem problema nenhum. Select asterisco tabela 1, tá lá. Tá? Por que eu consegui fazer do usuário Maurício para o sysdba, mas eu não consegui fazer do sysdba para o usuário Maurício? Por causa dos privilégios. O sysdba, ele tem privilégios total. Então ele pode visualizar, ele pode manipular todo e qualquer objeto, porque ele é o root. Ele é o root do banco de dados. Então ele pode fazer tudo. Maurício só tem privilégio em cima dos objetos dele, não em cima de todos. Ele pode até ter. Eu posso dar ao usuário Maurício os demais privilégios que o usuário sysdba também tem. Mas não foi isso que aconteceu. Então, se a gente for aqui na tabela de sistemas e vier aqui nos privilégios do usuário, ó, olha o que vai acontecer. Ó. Maurício tem privilégio select, input e update, delete e R de manipulação dele. Tá? Mas eu não tenho privilégio nenhum dessa tabela aqui, ó. É zero. Tem nada. Os únicos privilégios que eu tenho, que o usuário Maurício tem, é sobre a tabela 1. Ele não tem mais ninguém. Ó. Deixa eu pegar aqui esse sujeito aqui, que é o atributo, o where igual ao Maurício. Então, tá lá. Ele só tem privilégio sobre a tabela 1. É por isso que ele não consegue fazer nada nas outras 2 tabelas. Ah, mas o sysdba não tem privilégio. Tem sim. Tem sim porque ele tem privilégio total. Tá? Aqui, ele tem privilégio em cima dos objetos que ele cria. Deixa eu tirar aqui
ele tem privilégio em cima dos objetos que ele criou. Então, vamos pegar só os objetos que nós criamos. Esses três aqui. Ele tem privilégio em cima dos três objetos, das três tables, das duas tables que ele criou, e tem privilégio em cima da table que o usuário Maurício também criou. Então ele tem um privilégio total, mas porque ele é DBA. Então o nível de privilégio dele é 100%. Né? Isso, no ambiente de um sistema gerenciador de banco de dados, isso é fundamental. Parece uma coisa simples, parece uma coisa usual, mas não é. Esse controle ao acesso aos dados, ele veio realmente após os sistemas gerenciadores de banco de dados. E ele é, assim, muito mesmo seguro. Se uma base de dados estiver fechada, dificilmente, né, eu pelo menos nunca ouvi dizer que o cara tenha conseguido driblar o acesso. Esse é o ponto número 1. E se a base de dados estiver aberta, o cara às vezes consegue driblar assim, mas tem muito hacker que entra. Ele não entra, ele entra porque ele não consegue, não é a segurança do SGBD que ele consegue quebrar, não. O que ele, via de regra, consegue quebrar é a criptografia da senha. Então ele derruba a senha e aí, a partir daí, ele consegue acessar os dados. Então ele vai entrar na minha conta do banco. Vai chorar, né? Mas vai entrar na minha conta do banco. Ele é capaz até de depositar um dinheirinho lá para mim. Aí, não é que ele invadiu o SGBD do banco, porque se ele invadir, ele pega de todo mundo. E seguramente o último que ele vai pensar é em mim. Se ele invadiu a minha conta, é porque ele conseguiu derrubar a minha senha. Né? Se ele derrubou a minha senha, ele conseguiu invadir a minha conta. Por que ele não pega uma conta de um sujeito milionário desse aí da vida? Porque ele não consegue derrubar a conta do cara, a senha do cara. Aí ele invade pequenas contas. A gente escuta muito isso no jornal aí, né? O cara invadiu conta de pessoas idosas que não têm muita habilidade com a parte de computação e aquela coisa toda. Aí você vai ver o perfil do cara, é um perfil de quem não usa muito tecnologia, é aquela história toda. Qual é o problema desse pessoal que está nesse grupo? É exatamente esse. Se ele não domina a tecnologia, ele acaba criando uma senha muito fácil de ser derrubada. Ele cria uma senha, às vezes, só numérica, uma senha fácil. Ele não alterna com caracteres, com letras. Ele não alterna com maiúsculo e minúsculo. Ele não alterna com caracteres especiais. Ele não bota um dólar, sei lá, um arroba, um percente no meio Isso tudo dificulta demais. Então, quando alguém fala, invadiu... Não, ele não invadiu o banco de dados. Ele invadiu a sua senha, a sua conta que estava armazenada no banco de dados. Né? Novamente, se ele conseguir derrubar a senha do banco, do banco de dados de um banco, a minha conta vai ser uma das últimas aí que ele vai hackear. Que ele vai derrubar o saldo lá. Com certeza. Se ele invade a minha senha, é porque ele derrubou a minha senha. Ele conseguiu identificar a minha senha, não a do SGBD. Nenhum usuário, nem do root, nada disso. Beleza? Bom, voltando um pouco às vacas frias aqui, que a gente pode falar um pouquinho mais. Statements, eu acho que eu já falei isso aqui.
Transaction é legal a gente falar, mas eu não vou falar não, porque eu preciso fazer umas simulações com os transaction aqui. Bom, beleza. Tá? A gente vai voltar sempre um pouquinho a cada aula comentando sobre essa tabela. Eu não quero que vocês saiam decorando de forma nenhuma. Tá? Até porque vocês, quando começarem a trabalhar com alguns SGBDs, que já é que não fazem isso, né? Você começa a ver que não dá, são muitas. Aqui é System Tables, lá é outra tabela, no Oracle é uma outra coisa, no DB2 é uma outra coisa. E aí, quando o DBA, quando a gente fala assim, que o cara é DBA da ferramenta. Então, o cara que é DBA Oracle, ele não significa que seja um DBA no Firebird, no PostgreSQL, por exemplo. Ele não significa isso, não. Ele é DBA Oracle. Se ele quer tirar a certificação para PostgreSQL, ele tem que fazer uma outra certificação, que é o DBA do produto. Tá? Mas é importante a gente saber mais ou menos o que está armazenado ali, e é isso que a gente vai fazer. Eu vou trazer no futuro, eu não sei se foi nessa turma aqui, que me pediram, falaram alguma coisa de PostgreSQL, e aí eu resolvi trazer alguma coisa de PostgreSQL, mas não vai ser agora não. PostgreSQL, que é outro SGBD também, que eu, assim, acho muito bom, e é muito utilizado, tranquilo, né? Muito, muito legal. E é free, é open também. Quem trabalha com gel database aí, o PostgreSQL tem uma parte de gel lá extremamente interessante. Tem uma extensão para gel extremamente, para dados geográficos, né? Extremamente interessante. Então, se alguém tiver interesse aí de se aprofundar na área de banco de dados geográfico, free. Falar banco de dados de uma forma geral, se você está afim de pagar, ou se a sua empresa trabalha só com um pacote e tal, aí não tem, assim, muita coisa que fala, não, é Oracle, ponto. Tem até outros, mas o Oracle é o cara, né? Você perguntar assim, professor, qual carro que eu vou comprar? Você vai comprar uma Mercedes, uma Ferrari. Mas aí eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Beleza, então você compra sei lá, um Onix, que é um excelente carro também, mas não é uma Ferrari, entendeu? O Oracle, ele é muito bom, ele é excepcional, é o maior banco, porém, ele é pago, né? Nós pobres mortais, normalmente não temos dinheiro para bancar um Oracle. Tem Oracle Free aí? Tem cópia estudante, tem algumas coisas. Mas na hora do pega para capar mesmo, a base de dados dele é paga. Isso é um fato. Tá? Já o PostgreSQL, já o Firebird, né? Eu tenho uma certa implicância ainda com o MySQL, apesar de reconhecer que ele melhorou muito, 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 mas eu ainda tenho uma certa implicância com ele, mas funciona. Né? E se você for fazer um projeto, qual o banco de dados que você escolheria? Ou o Firebird, ou para uma pequena empresa, né, que não vai comprar. Estou falando de empresa que não compraria, não teria como bancar uma manutenção de um Oracle da vida. Tem outros que são pagos também, eu falo do Oracle porque ele é o maior mesmo. Não tem como bancar essa cópia, atualização, não tem como fazer isso. Ela tem que trabalhar com uma solução mais leve do ponto de vista financeiro. Então, beleza, eu PostgreSQL ou Firebird. Ponto. Já está bem servido. Tá ok? Pessoal, outra coisa que eu quero passar para vocês hoje, eu vou passar esse exercíciozinho aqui para vocês fazerem. Isso aqui eu vou tirar, a gente não vai precisar. Isso aqui eu vou tirar, porque foi a solução que eu coloquei, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu vou colocar lá na plataforma. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem uma trigger para armazenar numa tabela de histórico. Aí eu criei o nome da tabela histórico mesmo, as informações do empregado todas as vezes que ocorreu uma alteração de salário. A gente já fez um negócio muito parecido. Foi um dos primeiros exemplos aí de trigger que nós fizemos.
A trigger deverá fazer a atualização do histórico somente quando o salário for alterado. Isso também a gente já fez. Exatamente quando somente o salário for alterado. A tabela de histórico está aqui. Eu vou acrescentar mais duas informações aqui nessa tabela de histórico. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Criar a tabela de histórico de acordo com a definição acima. Beleza. O atributo situação deverá conter a mensagem aumento se o salário atual for maior do que o anterior e redução se o salário atual for menor que o anterior. A gente já fez algo muito próximo, diga de passagem. Tá? Então eu quero que vocês criem essa tabela. Outra coisa que eu vou querer que faça aqui é colocar username de quem fez o usuário logado. Então vai ser um char. Eu estou na dúvida aqui. Mas se não for um, você coloca outro. Mas eu acho que é 10. O usuário aqui são 10 posições. O nome do usuário. E eu quero que coloque também a data, hora, que vai ser um timestamp, do lançamento. Tá? Data, hora, eu vou chamar aqui data, hora, lançamento mesmo. Lançamento. Da data, hora que ocorreu o lançamento. Tá? Então, montar essa trigger, uma boa parte a gente fez muito parecida, tem uma partezinha até que foi igual, tá? Aqui eu só quero que acrescente o username. Então, se você estiver logado como sysdba, e todos vocês estão, porque a gente não viu a privilégio ainda, talvez na aula que vem eu fale logo sobre privilégio, para a gente acabar com essa curiosidade aí, matar isso aí é rápido, é fácil, é tranquilo, não tem muito o que falar de privilégio. E a data, hora do sistema, que eu comentei agora sobre ela. Fora isso, o ID do empregado que está sofrendo alteração, ou de aumento, ou de redução de salário, o salário anterior que ele tinha, o novo salário, que vai ser o salário atual, e a situação. Se ele sofreu um aumento, se o status é um aumento, ou se o status daquela modificação é uma redução salarial. Tá? Então, aumento 2, 3, 4, 5, 7, 8, redução, não precisa nem de 20. Não. 10 já está muito bom, até sobra. Tá? Pode ser até 4, 7. 2, 4, 7. Deve ser 7 aqui. Mas deixa 10 mesmo, não tem problema. Tá beleza? E aí vocês me entregam naquele mesmo esquema. Até 2 horas da tarde da semana que vem. Beleza? Vou postar lá agora. Vou voltar para a nossa aula aqui. Ver se tem alguma pergunta. A gente vai marcar, Yasmin, semana que vem. Vai ser uma prova não, né? Eu vou passar um trabalho prático aí para vocês, mais pesado que isso aqui. Isso aqui é quase como isso aqui é quase como uma reduçãozinha, uma revisãozinha do que a gente viu. Mas aí semana que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma revisão eu vou resolver essa trigger com vocês. Eu acho que vocês vão conseguir fazer, mas eu vou resolver. E vou fazer uma revisão do que a gente viu desde o início da modelagem até agora. Falando daquele mapeamento, né, falando das funções de grupo, etc, etc, etc. E aí, nisso aí, eu vou passar um modelo para vocês de dados que vocês vão ter que pegar e fazer todo esse processo até as triggers. Tá? Essa vai ser a nossa prova.
mas eu vou deixar uns diazinhos aí para a gente fazer a prova. Não vai ser nada muito grande, não, vai ser obviamente maior do que isso aqui, mas isso aqui é mais uma revisão de trigger. E na aula que vem a gente faz um overview aí de tudo que a gente viu até agora, e aí eu passo essa atividade que vai ser a nota da prova. Ok? Beleza. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra aqui. Se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica, fiquem à vontade aí. Ou então, se não tiver mais nada, a gente encerra aqui nossa aula de hoje. Professor, Pode falar. na empresa que eu trabalho, é um sistema pequeno, eu uso mais SQL. Por que ele não é tão indicado? Também eu não uso trigger, não, eu só faço o acesso básico mesmo, como Rapaz, eu não acho, usuário. assim, eu não vou dizer que ele não tem nada de não indicado, não. Né, é a questão você gosta de Java? Eu não gosto. Se você for fazer um sistema em Java que o cliente te colocar lá no contrato que tem que ser em Java, eu vou fazer? É claro que eu vou fazer. Eu não tenha dúvida, né? Eu gosto de quê para mobile? Eu gosto de React. Aí se o cara botar Kotlin, você não vai fazer? Não, vou fazer sim, senhor. E se o cara pegar o Angular, você vai fazer? Eu vou fazer sim, senhor. Tá? É a questão de gosto mesmo. Eu acho Ah, que tá. o MySQL, o problema do MySQL, hoje ele está muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Mas houve uma época na minha vida que eu trabalhei com bases de dados muito grandes. Entendeu? Base de dados assim com alguns milhões de registros. E aí, cara, o cara não segurava, não. Ele estava no início também. Entendeu? Ele não segurava essa onda, não. Ele estourava índice toda hora. Tentaram colocar, porque era lançamento, mas era free. Essa questão do open source, o próprio Firebird na época não existia o Firebird, ainda era o Interbase, e ele veio depois. Então, a coisa assim, não é, não é nada, principalmente nos dias atuais, não é nada do MySQL, é implicância minha mesmo. Ah, tá, entendi. Eu pensei que Eu, era alguma coisa da estrutura dele. não, eu não gosto. Se você for fazer alguma coisa que não tenha muita transação, controle de concorrência, aí é outra história. Aí é outra história. Agora, quando você tem 500 usuários, tudo acessando sua base de dados ao mesmo tempo, que você tem que fazer um controle de deadlock, você tem que fazer um controle de transação para não ficar dando deadlock toda hora. Entendeu? Isso aí eu não gosto. Eu não usaria. Eu não Ah, tá. usaria. Entendi. Aí se o cliente mandar usar, aí eu uso. Aí eu uso. Eu sou um desenvolvedor obediente. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então, cada banco de dados ele tipo, é específico para um ramo ou um É, tipo de operação ou é igual a linguagem de programação. Não é é, relativo? é relativo. Depende. Assim, você tem uma linguagem de programação que você pode aplicar em mais de uma aplicação, você pode utilizá-la em mais de uma aplicação? Sim. Mas tem gente que prefere fazer um desenvolvimento mobile usando a linguagem nativa do Android mesmo, que é o Kotlin. Aí beleza, você vai falar o Aham. quê? Ah, não, vou fazer em React, porque eu gosto de React. Eu também gosto, eu também. Por isso que eu estou dando React para você. Não sei se você está fazendo React, mas Não, não. eu tô com essa Tô não. disciplina de React porque eu gostei do React. Gostei mesmo, acho muito legal. Acho ele um. Eu tava vendo umas aulas de React, é legal mesmo, tá vendo no YouTube. Vou Entendeu? até pegar o semestre que vem. Ah, você vai trabalhar com banco de dados geográfico. Eu vou trabalhar com PostgreSQL. Agora, se o cara estiver disposto a Uhum. comprar um Oracle, aí a gente vai para Oracle. Entendeu? Agora, eu jamais Entendi. utilizaria um Firebird para extensão gel. Eu acho que ele não segura. Postgre eu já fiz e ele atende bem, bem mesmo. Bem, bem, bem legal.
Então, essa pergunta, como grande parte das perguntas que a gente faz de uma forma geral na informática, depende. Às vezes não tem nada errado, é gosto. É gosto. Por que você não usa? Porque eu não gosto. Ah, mas está errado? Não. Às vezes com um colega seu, você trabalhando num trabalho acadêmico, ou nem fazer um trabalho profissional, um trabalho acadêmico. Você quer fazer de um jeito, seu colega quer fazer do outro. Por que ele quer fazer assim? Ele está errado? Não, mas eu gosto de fazer assim, ele gosta de fazer assado. Então, na tecnologia tem muito isso. Tá? É claro que, né, se você partir para uma coisa mais específica, eu quero trabalhar com banco de dados geográfico. Aí eu tenho o MySQL, tenho o Postgre e tenho o Firebird. Qual dos três eu vou escolher? Eu falei, rapaz, tecnicamente, o Postgre é mais consistente. Então, se eu fosse você, eu optaria por ele. Ele é free, então eu optaria por esse banco, porque ele tem muito mais consistência. Agora, em dados transacionais, que são esses modelos que nós estamos vendo aqui, isso não faz tanta diferença. No caso do MySQL, a pergunta que eu faria é essa: o seu banco de dados manipula uma base de dados muito grande, com muitas transações, com muitos usuários vão acessar o mesmo sistema, ao mesmo tempo a sua base de dados? Então, eu acho bom você ficar de olho no MySQL, que eu não sei se ele vai segurar esse monte de transação na veia, não. De repente, um Firebird seria mais apropriado você fazer, porque ele tem uma consistência um pouco maior. Mas aí depende, às vezes seu projeto não tem isso. Então, o MySQL atende de boa, tranquilaço. Entendeu? Tranquilo, professor. Valeu. Vai muito do cenário que você está trabalhando. Beleza, então. Pessoal, Valeu. Nada, isso, imagina. Mais alguma pergunta? Então, beleza, a gente encerra aqui. Daqui a pouco eu estou postando a aula, estou subindo a aula aí, e vou colocar aquela tarefa para a semana que vem. Valeu? Até quarta-feira aí para quem é de quarta-feira e até segunda para quem é da segunda. Um abraço.